Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Vamos se cuidar para que logo as nossas aulas voltem, né? Então, vamos dar continuidade à série Animais, certo? E hoje iremos falar sobre nada menos do que o quê? Sobre as nossas aves, certo, turma? Então, vamos falar do filo Chordata, certo? Que é as aves. As aves, elas possuem as penas, certo? Que são as estruturas que revestem e isolam termicamente o corpo da ave, permitindo a manutenção da temperatura, certo? Então, a importância da pena é de manter a temperatura da ave, certo? A temperatura ela é relativamente mais alta, certo? Quando é comparada com peixes, anfíbios e répteis, em função das altas taxas metabólicas, certo? Outras funções das penas. Ela auxilia no voo e na comunicação, né? Depende do padrão de cores da ave, né? Tem aquelas aves bem coloridas e tem as aves que são brancas, são cinzas, depende, né? As penas também, elas têm sua composição química é de queratina, certo? A gente já estudou sobre isso. Ela auxilia, certo, também. Perdão, turma, a sua origem evolutiva, certo? Alguns registros fósseis, certo, sugerem que as penas elas derivaram de modificações que ocorreram nas escamas de certos répteis primitivos, certo? Do grupo dos dinossauros, certo? Então, acredita-se que as aves, elas são derivadas de alguns répteis do grupo dos dinossauros, certo, turma? A classificação evolutiva, certo? A relação evolutiva dos vertebrados, certo? A semelhança entre as aves e répteis, certo? Possuem pele seca, certo? Poucas glândulas, anexos epidérmicos de queratina, como garras, escamas e bicos, certo? As asas, turma. As asas permitem explorar habitats mais diversificados. Quase que não saem, hein, turma? Certo? Então, as aves, através das suas asas, elas podem habitar determinados ambientes. As aves existem em todos os lugares do mundo, na verdade. Existem N tipos aqui no Ceará. Existe N tipos nos Estados Unidos, no Japão, certo? Depende do que? Do ambiente que ela vive, certo? Outras características das asas é que elas conferem grande radiação adaptativa ao grupo. Então, ela se adapta facilmente, certo? Constituindo a classe mais biodiversa dos vertebrados, certo? Podemos ter exemplos aqui, ó. Temos os pinguins, tá? Temos o avestruz, certo? Temos a ema, certo? Algumas aves, elas não podem voar em função da sua estrutura anatômica, certo? Que é um pouco aerodinâmica. Como quem? Como o avestruz, que a gente pode ver aí na imagem. Possui asa, mas não voa. Mas ajuda o quê? Ajuda a ave na sua movimentação. Quando ela está correndo, ela abre a asa para ela poder mudar sua direção, certo?
Outra ave também que tem asa modificada, que tem asa, mas não voa. Entretanto, a asa ela é modificada em remo para ajudar essa ave a nadar. Que é quem, turma? São os pinguins. Os pinguins, eles têm asa, mas não voam. Certo? Vamos lá. Homeotermia ou endotermia. A temperatura mais elevada, certo? Resulta no relativo aumento da taxa metabólica. Então, a taxa metabólica das aves é muito rápida, certo? A sua temperatura corporal é mantida pela cobertura das penas e por uma camada de gordura subcutânea, certo? Que é uma novidade evolutiva em vertebrados. A cobertura das penas e essa camada de gordura é o que mantém a temperatura das aves, certo? É por isso que uma ave, ela não precisa de um cobertor para dormir, né, turma? Ela não vive ao ar livre, ela não precisa. Por quê? Porque ela já tem as suas penas para lhe manter aquecida, já tem essa gordura subcutânea para manter aquecida, certo? Aí você diz assim, tia, mas a gente também tem gordura subcutânea. Sim, mas é diferente. A nossa nos mantém aquecida? Mantém, mas até certa temperatura. Vá dormir num ambiente frio, sem o cobertor, para ver se você consegue. Você não consegue, por quê? Porque os seus pelos da sua pele e a sua gordura não são suficientes para te manter aquecida, certo? Sistema tegumentar, turma. A superfície corporal ela é impermeável e quase sem glândula, certo? Uma exceção importante, elas possuem uma glândula uropigiana, certo? Essa glândula é responsável por secretar um óleo que vai lubrificar e impermeabilizar as penas e os bicos. Eu não sei se vocês possuem algum tipo de ave em casa, certo? E se já repararam, certo? No cotidiano de alguma ave. Que às vezes, né, a ave tá lá, assim, sozinha. E ela começa a mexer nas suas penas, né? Cutucando, né? A base da pena. O que é que ela tá fazendo, tia? Né? Além de se limpando, né? Que é a forma que elas têm de se limpar também, né? Quando elas não se jogam dentro da água, quando tá quente, né? Pra se refrescar, ela tá pegando esse óleozinho que fica na base para lubrificar as suas penas e o seu bico. Certo, turma? É importante isso para elas, tá bom? O sistema digestório das aves, certo? Possui basicamente as mesmas estruturas como a todos os vertebrados. Ou seja, sistema digestório, certo? Completo. Possui boca e ânus, certo? Mas as aves não é chamado de ânus, é chamado de cloaca, certo, turma? A presença de outros órgãos que são característicos das aves, certo? Elas possuem o papo para armazenar comida. Não sei se vocês já repararam, depois que uma ave come, aqui no pescoço dela não fica meio que cheio, né? Aquele enchimento ali é comida que está armazenada no papo da ave. Ela também tem a moela, que ajuda na trituração do alimento, porque uma ave ela não tem dente, então ela só engole.
Quem é o órgão responsável de triturar esse alimento? É a moela, certo? Ela tritura o alimento. E tem o proventrículo, que é o estômago químico das aves. Tudo bem, turma? Deu para entender? Continuando. O sistema respiratório, certo? Ele é pulmonar, certo? Os pulmões possuem expansões membranosas que são chamados de sacos aéreos, tá? Eles penetram as vísceras e certos ossos, certo? Que são os ossos pneumáticos, que favorece o voo devido à redução da massa corporal da ave, certo? Os sacos aéreos, eles aumentam a superfície de trocas gasosas. Assim vai otimizar a eficiência da respiração da ave. Tudo bem, turma? Então, os sacos aéreos é exclusivo das aves, porque auxilia, né, no voo delas. Por quê? Porque reduz a massa corporal, certo? Se a ave é gorda, não tem esse negócio de ave gorda. Ela tem o padrão de peso, né? Porque depois passou de muito peso, não vai voar, não é verdade? Olhando aqui, ó, essa imagem, ó. Os sacos aéreos possuem dois, certo? Tem os sacos aéreos anteriores e os posteriores, certo? Eles saem dos pulmões das árvores, certo? Então, a origem dele é a partir dos pulmões. Tudo bem? Que vai auxiliar no voo delas. Ai, turma. Voltando aqui, ó. As aves, elas possuem um órgão chamado de siringe, certo? Olha aqui nessa outra imagem, turma. Temos a siringe. O que é isso, tia? Siringe? Siringe também é conhecido como órgão de canto das aves, certo? Ela vai se situar onde? Ó, no finalzinho da traqueia, certo? Antes das ramificações dos brônquios. Esse órgão, né, ele é mais desenvolvido nos machos. Para que isso? Porque o canto deles, o canto dos machos, vai servir para atrair as suas fêmeas. E também serve para delimitar o território. Então, a siringe é isso. É responsável pelo canto da ave, certo? Sistema circulatório das aves. O coração possui 4 cavidades, certo? 2 átrios e 2 ventrículos, certo? No qual não ocorre a mistura de sangue arterial com o sangue venoso, certo? A circulação é dupla e completa, certo? Com isso, como os sangues não se misturam, o metabolismo ele se tornou mais eficiente, certo? E permitiu a ocorrência da endotermia ou homotermia, né? Que a gente já viu que é para manter a temperatura da ave. Tudo bem, turma? Como vocês podem ver aí na imagem, ó. Possui o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, certo?
O coração da ave é muito semelhante ao dos mamíferos, certo? Uma das principais diferenças é o fato de que a artéria, a aorta, ela é curvada para a direita nas aves e nos mamíferos ela é curvada para a esquerda. Essa é a diferença entre o coração de uma ave para o coração de um mamífero, certo? Mamífero a gente vai estudar na nossa próxima aula, certo, turma? O sistema nervoso das aves possui estruturas comuns a todos os vertebrados, certo? Trata-se de um tubo neural com cavidade interna, situado dorsalmente, certo? O encéfalo ele é protegido por um crânio e a medula espinhal é protegida pela coluna vertebral, certo? As aves, elas possuem os sentidos bem desenvolvidos, certo? No caso, a visão, certo? Os olhos das aves possuem uma membrana nictitante, certo? Essa membrana serve como proteção, já que as aves não são como nós, possuem cílios, né? Então, elas precisam de uma membrana para proteger os seus olhos. Tudo bem? O sistema excretor, turma. As aves, elas não liberam, como nós, mamífero, urina e fezes, certo? O que é que elas liberam? Elas liberam ácido úrico, certo? Ele é liberado com pouca água, certo? E tem uma forma de uma pasta semissólida, certo? Tudo bem? E as aves, elas não possuem bexiga. Por quê? Porque a bexiga, para nós mamíferos, serve para armazenar urina. E a ave, ela não libera urina. Ela libera ácido úrico. Isso também vai facilitar o voo da ave, porque ela não armazena. Quando se forma o ácido úrico, ele já é liberado automaticamente. Certo, turma? Seu sistema reprodutor são dioicos, possuem os sexos separados, certo? Com dimorfismo sexual, ou seja, características que diferem o macho da fêmea, certo? O desenvolvimento é direto, certo? Todos são ovíparos, certo? O ovo tem uma casca calcária, como dos répteis, servem para a proteção do animal. As fêmeas, elas chocam os ovos, certo? E praticam um comportamento de cuidado parental, ou seja, ela fica ali, direto em cima dos ovos, porque tem o tempo de incubação, né? Se não me falha a memória, de 30 a 45 dias, para que aquele ovo possa chocar e nascer uma nova ave. Adaptações para o voo das aves, certo? Possui o corpo aerodinâmico, certo? Possui as penas e as asas, ossos pneumáticos, certo? E o externo com quilha para ancorar a musculatura peitoral desenvolvida. Também as aves elas não possuem dentes, né? Como a gente já viu. A outra coisa, turma, que eu esqueci de falar, que as características do sistema respiratório e circulatório garantem a manutenção da temperatura corporal, independente da temperatura ambiente, certo?
Para dissipar o calor corporal, o que é que as aves fazem? Elas ofegam e abrem as suas asas. Assim ela vai perder calor. Tudo bem, turma? Olhando aqui a imagem, ó. O externo no humano, né? Ou no mamífero, possui forma achatada. Já o externo de uma ave, ela possui a forma de quilha. Isso vai ajudar no voo. Tudo bem, turma? É a adaptação para o voo, certo? E ó, assim, nós possuímos, assim como as aves, os pés. E as aves, ao invés de terem braços como nós, os braços se desenvolveram, né, em asas, que são adaptações para o voo. Então, ao invés de asazinhas, nós temos braços, certo? Por isso que a gente não voa, a gente não tem asa e nem tem esse osso. Quer dizer, temos o osso, né? Temos o externo, mas o nosso externo ele é achatado, não é em forma de quilha. Tudo bem, turma? E para encerrar, certo? As aves, elas são classificadas em muito grupo, certo? Mas a gente pode dividir em 2 grupos, em ratitas e carinatas, certo? As ratitas são as aves que não possuem a carina no osso externo, ou seja, são as aves que não voam. Tudo bem? E as carinatas são todas as outras aves, certo? São as aves que voam, certo, turma? Então, turma, outra coisa que eu esqueci de falar também antes de encerrar a nossa aula, certo? Sobre o sistema tegumentar. Que a pele da ave, ela possui uma grande quantidade de queratina, certo? A partir daí, vai resultar o quê? Vai resultar as penas, as garras e o bico da ave. Certo, turma? Através da queratina da pele da ave. Então, turma, para a nossa aula de hoje era isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, mandem lá no WhatsApp ou pelo o Google Sala de Aula, certo, turma? Então, um beijo para vocês e bons estudos.